Há muito tempo esse assunto rodeia a minha vida. Eu acho que eu cheguei num ponto que eu queria compartilhar com vocês um pouco desse caminho que eu venho trilhando, porque eu acho que pode ajudar muita mulher. Eu venho acompanhando muitos comentários, muitos relatos de mulheres que basicamente sofrem desse mesmo, digamos assim, entre aspas, problema que eu. E talvez estão tão perdidas quanto eu estava até um pouco tempo atrás. Se você é assim como eu, também um tipo de mulher que vai lá, que faz e acontece, que tá sempre ocupada, tá sempre fazendo coisas, sente que nunca tem um tempo simplesmente para parar e respirar. É uma coisa natural em mim e, claro, adicionando a questão da minha própria realidade, da minha própria circunstância, me colocou numa posição em que eu achava que as coisas precisariam ser reorganizadas, serem melhoradas e mudar um pouco essa minha forma de ver e de agir no mundo. Eu cheguei em um ponto que, pelo menos, o meu coração entendeu como agir e onde está o caminho certo. Tem uma pessoa que chegou para mim uma vez, e foi quando esse assunto começou a ficar mais real na minha vida, que se introduziu na minha vida para eu olhar para esse assunto de uma forma um pouco diferente. Essa pessoa é uma pessoa que eu admiro muito, acho uma pessoa extremamente inteligente, e ele chegou para mim e falou: Jade, Marta também é santa. E para quem não conhece a história de Marta e Maria, são duas irmãs, onde uma é desse tipo que vai lá e faz e está sempre fazendo alguma coisa. Bom, pelo menos, obviamente, na história da Bíblia não mostra tudo isso, mas isso que dá a transparecer na história, que ela é uma pessoa que tem a iniciativa de ir lá e fazer. Enquanto Maria é já uma mulher mais internalizada. Ela contempla mais as coisas. E durante muito tempo, nessa história entre Marta e Maria, eu achava que o certo, o único certo, era ser como Maria. Só aquela mulher que contempla, aquela mulher suave, aquela mulher que está olhando para as coisas, que é mais internalizada, que é mais calma, digamos assim. Mas essa não sou eu. Então isso acabou criando um certo, não necessariamente ressentimento, mas ou tristeza, também não, mas algo parecido com isso. Até que ele me falou isso. Jade, Marta também é santa. E é verdade. Marta, essa mulher que tomou uma bronca do Nosso Senhor, ela também é santa. Porque independente da falha dela naquele momento, que foi não contemplar Nosso Senhor, que estava dentro da casa dela, da mesma forma que Maria, ela também tinha fé. Para quem não conhece essa história, eu quero ler um pouquinho aqui. Tem duas passagens da Bíblia que eu acho que falam muito bem sobre isso. O primeiro é apresentando. Tá em Lucas 10, capítulo 10, versículo 38. É isso aí, pelo menos nessa daqui. Fala Marta e Maria. Estando Jesus em viagem, entrou numa aldeia onde uma mulher, chamada Marta, o recebeu em sua casa. Só que já é um ponto. Tudo na Bíblia tem um significado. Então, quem é que recebe Jesus em sua casa? Quem é aquela primeira que está ali recebendo? É Marta. Marta abriu as portas para o Nosso Senhor. Isso é muito importante. Tinha ela uma irmã, por nome Maria, que se assentou aos pés do Senhor para ouvi-lo falar. Marta, toda preocupada, na lida da casa, então no caso de cuidar da casa, fazer as coisas, cozinhar, acho que você tem essa imagem muito bem na cabeça do que como é que Marta estava. Ela acabou de receber uma pessoa extremamente importante na casa dela e ela queria deixar a casa, os alimentos, as bebidas, de uma forma que fosse merecedora desse homem que está nessa casa, dentro dessa casa dela. E aí Marta veio a Jesus e disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe só a servir? Dize-lhe, me ajude. Basicamente, o que ela falou aqui foi: Senhor, ela não está fazendo nada, eu estou aqui fazendo tudo sozinha. Fala para ela me ajudar. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas muito inquieta e te preocupas com muitas coisas. No entanto, uma só é necessária. Maria escolheu a boa parte, que lhe não será tirada. Essa parte aqui, ela tem muitas coisas que a gente pode refletir, mas eu queria trazer. Se a gente pensar que andas muito inquieta e te preocupas com muitas coisas, inquietação, preocupação, tudo isso não vem do corpo, vem do coração. O coração de Marta estava inquieto. O coração de Marta estava preocupado.
E com o que ela estava preocupada? Com as coisas. A casa, a comida, tudo isso são as coisas. Ela estava colocando no coração dela uma preocupação pelas coisas, em vez de uma apreciação pelo nosso Senhor. Maria escolheu a boa parte, que lhe não será tirada. O amor pelo nosso Senhor, a contemplação, tudo aquilo que Maria estava vendo e ouvindo do nosso Senhor, o conhecimento que ela estava ganhando, imagino que muitas coisas ali, diante de um homem muito importante, muito inteligente, ela estava diante desse homem provavelmente recebendo muitas coisas, como eu já disse, um amor, uma inteligência, um conhecimento. Isso daí não é tirado dela. Uma casa que se arruma, logo depois ela vai ser bagunçada. Um alimento que é feito, logo depois ele vai ser comido e não vai ter mais. Então tudo isso que Maria estava recebendo do nosso Senhor não ia ser tirado. Enquanto as coisas no qual Marta estava se preocupando ia sim ser tirada. E aí você pode vir como talvez meu coração traz esse ponto, né? Mas a Marta estava querendo fazer isso para o nosso Senhor. Né? Ela estava querendo fazer isso para agradar a Ele. Isso não está errado. Se você vê, o nosso Senhor não fala contra ela estar fazendo algo, mas é onde o coração dela estava. O coração dela estava preocupado, estava inquieto. Ele falou disso, ele não falou sobre ela necessariamente estar querendo arrumar a casa ou fazer a comida, mas onde o coração dela estava. Porque o coração dela não estava no lugar correto. E esse é todo o ponto aqui. Mas aí você vê, a Marta não necessariamente tinha que parar de fazer algo. Nosso Senhor não falou para Marta, Marta, pare de fazer o que você está fazendo e venha ficar comigo. Ele falou da inquietação. Então isso aqui traz uma reflexão muito importante para a gente. E isso aqui é o ponto que para mim fechou esse discurso dentro de mim. Essas dúvidas que eu tinha. Primeiro foi aquela semente que foi colocada dentro de mim, que é Jade, Marta também é santa. Ela também é uma grande amiga do nosso Senhor. Tem uma outra passagem aqui que eu quero ler para vocês, que é de João 11, desculpa. Ressurreição de Lázaro. Eu vou ler um pouco rápido, porque é um capítulo maior. Lázaro caiu doente em Betânia, onde estavam Maria e sua irmã Marta. Maria era quem ungira o Senhor com o óleo perfumado e lhe enxugara os pés com seus cabelos. E Lázaro, que estava enfermo, era seu irmão. Seus irmãos mandaram, pois, dizer a Jesus: Senhor, aquele que tu amas está enfermo. A essas palavras, disse-lhe Jesus: essa enfermidade não causará a morte, mas tem por finalidade a glória de Deus, pois por ela será glorificado o Filho de Deus. Então, aqui a gente tem a parte da história onde Lázaro está muito doente, que ele está prestes a morrer, e as suas amigas, Maria e Marta e Maria, quiseram avisar ao nosso Senhor que o amigo dele, Lázaro, estava doente. Mais à frente, Jesus acaba indo ao encontro de Marta e Maria, e já haviam 4 dias que Lázaro havia morrido. Então, quando Jesus estava próximo aonde Marta e Maria estavam, tem essa passagem aqui. Mal soube Marta da vinda de Jesus, saiu-lhe ao encontro. Quem é que foi ao encontro de Jesus? Foi Maria? Não, foi Marta. Maria, porém, estava sentada em casa. Para você ver aqui, na Bíblia, como eu disse, tudo tem sentido. Então, até isso botou Maria, porém, estava sentada em casa. Marta disse a Jesus: Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei também agora que tudo o que pedires a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus: Teu irmão ressurgirá. Respondeu-lhe Marta: Sei que há de ressurgir na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá. Crês nisso? Respondeu ela: Sim, Senhor. Eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, aquele que devia vir ao mundo. A essas palavras, ela foi chamar a sua irmã Maria, dizendo-lhe baixinho: O mestre está aí e te chama. E aqui conta como Maria falou com o nosso Senhor e começou a chorar e falou que se ele tivesse presente, o irmão dela não teria morrido.
E ele e Nosso Senhor ficou muito emocionado, porque era um grande amigo dele, e foi até a sepultura, ressuscitou a Lázaro. Mas você vê aqui, quem é que foi ao Nosso Senhor? Foi Marta. Ela foi lá e, como sempre, foi ela quem fez. Ela quem cuidou da casa, ela quem fez a comida e ela quem foi ao encontro do Nosso Senhor, para mostrar a fé dela, acreditando que o Nosso Senhor tinha a capacidade de ressuscitar a Lázaro. Então, a fé dela também era muito grande. Quando você vê Maria, obviamente a fé dela também era grande, mas ela teve aquele momento de dúvida, naquele momento de desespero. Mas o coração dela tocou o coração do Nosso Senhor, e aqui estou falando de Maria, e com o pedido de Marta e a emoção de Maria, após essas duas coisas acontecerem, ele foi até onde Lázaro estava e ressuscitou. Não após essas duas coisas. Ele poderia ter ressuscitado Lázaro de longe. Ele poderia ter ressuscitado Lázaro antes de encontrar com Marta e Maria. Mas a Bíblia não mostra assim. Ele mostra após a ação de Marta e o coração, o desespero, a emoção de Maria. E é aqui que eu quero trazer para vocês esse ponto. Mãos de Marta, coração de Maria. E o que isso significa? É a junção dessas duas grandes amigas do Nosso Senhor. É o que elas têm de melhor. E juntamos isso e formamos uma boa mulher, seja para os nossos filhos, seja para o nosso marido, seja a nós mesmas, seja na nossa vida espiritual. E eu percebi isso, teve um outro ponto na minha vida também que me trouxe essa visão. Eu escutei uma mulher que ela ensina sobre coisas de maternidade. E ela fez a seguinte pergunta: quando foi a última vez que você olhou nos olhos dos seus filhos? E isso é o coração de Maria. O coração de Maria, ela traz a contemplação. Ela traz o amor ali dentro do coração. O amor também, o amor como um sentimento de afeto, de carinho, de atenção. Eu faço essa pergunta para vocês. Quando foi a última vez que você olhou nos olhos dos seus filhos, nos olhos do seu marido? Quando foi a última vez que o seu marido veio falar com você, veio te dar um abraço, um carinho, e você não se sentiu angustiada porque você queria agora estar lavando a louça? Você precisa fazer aquele trabalho, você precisa passar a roupa, seja lá o que for. Então as pessoas ao seu redor se tornam uma inconveniência. Assim como Marta ficou chateada com Maria e foi lá reclamar com o Nosso Senhor, porque ela tinha que fazer muita coisa, ela tinha que deixar a casa maravilhosa para o Nosso Senhor, mas ela não prestou atenção na uma coisa que importa, que era o convidado de honra. Ela queria fazer tudo, mas não deu atenção ao próprio convidado. Então, quantas vezes, por exemplo, você já fez uma festa na sua casa e você estava tão preocupada para que as coisas saíssem perfeitamente, que a comida estivesse sempre na mesa, que as pessoas estivessem sempre com um copo cheio, mas você não sentou um minuto para conversar com seus convidados? Quantas vezes você estava fazendo um jantar na sua casa e você começou a se sentir chateada, angustiada, porque estava todo mundo conversando e você não conseguia conversar com ninguém, porque você tinha que atender as pessoas. Tinha que atender no sentido de servir mesmo. O que nada disso está errado. O que está errado é onde está o seu coração. E aqui é a questão de prioridades. Nós tendemos a priorizar as coisas em vez das pessoas. Não tem problema a gente querer uma casa arrumada, não tem problema da gente ser mulheres ocupadas que têm que fazer coisas porque a circunstância pede. Daqui a pouco eu tenho que trabalhar e minha casa aqui está uma bagunça. E eu preciso arrumar minha casa. Mas as minhas filhas agora, elas estão na escola. Quando elas chegarem da escola, não vai me custar nada eu olhar para elas e perguntar com sinceridade: como foi o seu dia? Não custa nada quando meu marido chegar aqui pela porta, eu dar um sorriso, dar um beijo e um abraço nele. Por mais que eu tenha que atender uma ligação no trabalho, por mais que eu tenha roupa para dobrar, esses momentos de carinho, de atenção, eles não podem ser roubados por um coração que não está no lugar certo. E naquele momento foi isso que aconteceu com Marta. O coração dela não estava no lugar certo. Ela estava fazendo coisas boas. Querer receber os convidados, querer fazer uma festa para os seus convidados, fazer uma comida gostosa e deixar a sua casa limpa e apresentável para esses convidados não é uma coisa ruim. A coisa ruim é quando isso acaba enrijecendo o seu coração a ponto de que os seus convidados acabam te frustrando porque você tem que fazer tudo sozinha. Então não deixe que isso aconteça com você.
Se um filho seu vem falar com você 1, 2, 10 vezes enquanto você está lavando a louça, dá uma atenção para ele. Eu te garanto, às vezes você pode até falar para mim, mas Jade, se eu for parar toda hora, se eu for parar toda vez que eles vierem falar comigo, eu vou parar toda hora e eu não vou conseguir terminar o que eu tô fazendo. Isso nada mais é uma questão de você saber ajustar as coisas. Dá uma atenção, uns 2 minutinhos, 5 minutinhos que seja, e depois explica, mamãe tá lavando a louça. Deixa quando a mamãe terminar, eu te dou mais atenção. Se for uma criança muito pequena, as minhas filhas mais velhas, ela já entendem. Às vezes, a minha mais velha, de 13 anos, ela necessita da minha atenção, do meu carinho. E eu percebo isso. Não percebia antes, percebo hoje. Porque estou tentando ajustar o meu coração para que meu coração seja mais como Maria e contemplar as coisas que importam. Então, quando eu percebo que ela está falando demais, que ela está me interrompendo o tempo todo, que ela está em cima de mim, me rodeando, eu sei que ela precisa de um momento de atenção. Um momento de amor real. Então eu paro. Às vezes eu estou no trabalho, às vezes eu não consigo parar imediatamente, mas assim que eu posso, eu paro e dou uma atenção verdadeira para ela. Tenta fazer isso na casa de vocês. Tenta fazer isso no coração de vocês. É uma coisa que eu falo desde muito tempo para as minhas filhas, mas eu mesma não tinha internalizado isso, que era, as pessoas vêm antes das coisas. As coisas não estão fora da nossa lista de prioridades. Ela só vem depois. A casa é importante, o lar é importante, sem dúvida. O alimento, nossa, muito importante. Mas as pessoas são as coisas mais importantes na nossa vida. E Deus acima de tudo isso. Então, se você, por exemplo, não faz algo, não reza um terço, ou não faz a sua oração matinal, se você não for católica, porque você tem que fazer alguma coisa, você tem que arrumar a casa, você tem que, insira aqui o que você tem que fazer, é porque a sua prioridade está deslocada. Seja a oração matinal ou à noite, se você não faz uma oração durante o seu dia porque você não tem tempo, se você não para fazer uma oração, para rezar durante um tempo no seu dia, que seja 10 minutos, se você não faz 10 minutos sentada, prestando atenção no que você está fazendo, a sua prioridade, ela está invertida. Ah, Jade, mas eu tenho que acordar às 5 horas da manhã para ir para o trabalho e eu tenho que pegar não sei o quê. Você não tem tempo no seu carro, ou no ônibus, ou no trem, para fazer uma oração? Você não tem tempo, pouco antes ali de você começar o trabalho, para você poder rezar? Um pouco antes de você ir dormir, para você poder rezar? Ou fazer sua oração? Então pensa nisso. Pensa onde está o seu coração. Lembra dessas duas coisas. Não está errado ser uma mulher como Marta. Ser aquela pessoa que faz, que acontece, que vai e resolve as coisas. Isso não está errado. Mas a gente precisa ter mãos de Marta e coração de Maria. Espero que essa mensagem tenha ajudado vocês. Me ajudou, espero que ajude vocês também. Se ajudou, deixa um comentário aqui. Um beijo.